Enem 2019, revisão Sociologia, segundo semestre. E aí, moçada, tudo certo com vocês? Tudo legal? Aqui é o Léo, a gente vai conversar sobre sociologia, fazendo uma revisãozinha, fazendo alguns lembretes, chamando atenção para alguns pontos, ok? Para a tua prova do Enem 2019, para a sua prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, ok? Que cai lá no teu primeiro dia do Enem e sempre considerando que a sociologia é uma ótima coadjuvante, se não uma bela de uma protagonista para a tua prova de redação, não é mesmo? Então, vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui sobre algumas questões pontuais, legal, que me parecem bem legais de você considerar para o Enem 2019. Então, eu vou fazer assim com vocês, ó. Eu vou chamar a atenção para alguns aniversários que estão sendo completados em 2019. Algumas datas marcantes, alguns eventos importantes aí do século XX que estão completando uma data cheia, uma data fechada agora em 2019, né? Esse tipo de gancho, né, esses aniversários, eles geralmente são usados pelos vestibulares, pelos processos seletivos, pelo Enem, para trazer algumas questões interessantes para a prova, para avaliar os candidatos, ok? Então, não é certo que esses temas vão cair, mas é certo sim que conversando sobre eles, nós com certeza estamos fazendo revisões de aspectos, pontos, conteúdos muito importantes para o Enem, tá bom? E bom, eu não poderia deixar de começar essa conversa sobre aniversários, sobre datas cheias que completam aí em 2019 décadas, se não fosse pela chegada do humano na Lua, né? Uma nota de rodapé aqui na aula. Alguns de vocês podem ler ali, podem escutar a chegada do humano na Lua. Léo, que estranho, né? Por que você não está falando a chegada do homem à Lua? Pessoal, eu não gosto de usar homem para se referir à espécie humana, ok? Me parece que tem aí um certo resquício, tem uma certa tradição patriarcal, machista em usar homem para ser humano. Né? Não, por quê? Porque tem outro tipo de ser humano, tem a mulher também. Então, vamos nos referir ao humano. Quem chegou na Lua em 2019 foi o ser humano. Opa, desculpa, falei 2019? Não. Em 2019, nós estamos completando 50 anos da chegada do ser humano à Lua, né? E essas imagens aqui que eu coloco para vocês nos slides são bastante significativas, né? Elas começam a nos apontar para alguns tópicos, para alguns temas que podem aparecer no Enem. Então, a pegada ali no solo da Lua, né? E principalmente essa imagem aqui do astronauta Neil Armstrong com a bandeira dos Estados Unidos fincada na Lua, ok? Então, vamos lá, pessoal, considerando do que nós estamos falando quando nós vemos uma bandeira dos Estados Unidos fincada no solo lunar em 1969, mais precisamente a Apollo 11, o módulo lunar da Apollo 11, que é a missão que leva 3 astronautas norte-americanos à Lua, ela aterriza no solo lunar em 20 de julho de 1969. Um empreendimento da NASA, né, da instituição norte-americana de pesquisa espacial, um empreendimento imenso, incomensurável. Foram mais de 400 mil pessoas trabalhando neste lançamento, mais de 20 bilhões de dólares
gastos em todo o processo. Vejam só vocês, pessoal, se hoje 20 bilhões de dólares já chama atenção, né, já assusta, imagine 50 anos atrás que valia mais, não é mesmo? Então, foi um empreendimento literalmente, em todos os sentidos, metafórico e literal, astronômico, né? Astronômico. E o ponto aqui interessante de considerar é que o ser humano ele já tinha tecnologia para chegar à Lua antes de 1969, ok? No entanto, ele não tinha tecnologia para trazer essas pessoas de volta. Então, a grande inovação tecnológica, né, o grande avanço tecnológico aí da chegada do homem à Lua é a concretização, né, de uma tecnologia que trazia o humano de volta da Lua, legal? E aí, ó, a gente começa a considerar o quê? Aquilo que é fundamental para você guardar aí para o teu Enem a respeito da chegada do humano à Lua, no que diz respeito às ciências humanas e suas tecnologias, né? Nessa inter-relação entre a história, entre a geografia, entre a filosofia, entre a sociologia, que é a Guerra Fria, ok? Por quê, pessoal? Porque no mesmo ano, 1969, os russos, né, os grandes adversários dos norte-americanos, o polo oposto da Guerra Fria, eles tinham mandado um astronauta para o espaço, né? Em março de 1969, Yuri Gagarin foi o primeiro humano a orbitar a Terra, ok? Então foi um sucesso soviético, legal? E os Estados Unidos, nessa corrida tecnológica que foi a Guerra Fria, pausa na aula. E eu sei que você está anotando aí, eu sei que você está com o teu caderninho aberto e está anotando os pontos importantes que eu estou chamando a atenção para vocês. Então anota aí, o que é a Guerra Fria? Né? Como entender essa expressão Guerra Fria? Principalmente uma disputa, um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, dois polos que basicamente dividem o mundo em dois, desde 1945 até o fim da União Soviética. Começa ali em 1989 com a queda do Muro de Berlim e vai terminar em 1991, 1992 com a dissolução da União Soviética, ok? Com aquelas duas palavrinhas russas lá que você deve ter estudado nas aulas de história, a glasnost e a perestroika, né? Foram processos de abertura política e econômica da União Soviética. Muito bem, então a Guerra Fria, tá correto dizer que a Guerra Fria, ela não foi um conflito armado? Pera lá, toma cuidado com isso, ok? Não foi um conflito armado explícito e direto entre Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países, ou esses dois polos, eles não entraram em disputa direta em todo esse período do século XX. No entanto, aconteceram uma série de conflitos armados ao redor do globo em que uma ou outra potência ela estava diretamente envolvida, ok? E a outra potência, ela fazia o quê? Ela se envolvia armando, financiando, apoiando algum exército local, ok? Então, quando você olha para a Guerra da Coreia, você vê isso, os Estados Unidos diretamente envolvido, mas os soviéticos armando, incentivando, treinando, financiando o exército coreano local, ok? Da Coreia do Norte.
Você vê isso no Vietnã, na Guerra do Vietnã, talvez a guerra mais simbólica da Guerra Fria, né, que vai durar 20 anos no total, 1955, 1975. Também o mesmo caso, os norte-americanos envolvidos e os soviéticos armando, financiando o exército local dos Vietcongs, ok? E você também tem na década de 80, no Afeganistão, o contrário. A União Soviética, basicamente a Rússia, envolvida diretamente na invasão do Afeganistão, mas os norte-americanos munindo, financiando, treinando milícias locais para combater os soviéticos, né? A respeito do Afeganistão, é muito legal vocês assistirem um filme chamado Rambo 3. É verdade, né? O Rambo 3, para quem conhece esse personagem do Sylvester Stallone, né? O Rambo, no Rambo 3, ele vai para o Afeganistão e ele é um soldado norte-americano. Ele vai para o Afeganistão meio que às escondidas, né, para ajudar, liderar os exércitos locais, as milícias locais contra os soviéticos. Ok? Então a Guerra Fria ela não foi um conflito direto entre essas duas potências, mas aconteceram sim diversos conflitos ao redor do globo durante esse período de mais ou menos 50 anos. Bom, então, a verdadeira ou a maior ou a mais simbólica das disputas da Guerra Fria é a disputa tecnológica, ok? É a disputa armamentista tecnológica. É cada uma das potências mostrando para outra que tem uma tecnologia mais desenvolvida, que tem uma tecnologia mais avançada, que tem armas mais potentes, ok? Então, a chegada do humano à Lua, ou melhor dizendo, a guerra espacial, foi sim um dos campos de batalha dessa Guerra Fria, né? Eles estavam disputando quem chegava antes lá. E essa questão ela tinha consequências econômicas. Pensem vocês em todos os satélites, né? Pensem vocês em todas as tecnologias de espionagem por meio de satélites, ok? E também tem uma questão aí, claro, armamentista, porque se eu tenho a capacidade de mandar o humano à Lua, imaginem vocês a capacidade que eu não teria de armas num conflito aberto entre as duas potências. Bom, ainda bem que não aconteceu esse conflito, não é mesmo? Porque se acontecesse, pessoal, nós não estaríamos mais aqui. Essas duas potências, elas tinham e ainda têm, agora no caso da Rússia, né, na União Soviética, ogivas nucleares, são os maiores arsenais nucleares do mundo. Outros países têm potência nuclear, né? A França, a Índia, o Paquistão. No entanto, o tamanho do arsenal nuclear desses dois países é fora da ordem. E se eles tivessem entrado num conflito aberto, olha, é de se perguntar se nós estaríamos aqui, ok? Bom, então é nesse contexto que você precisa ler a chegada do humano à Lua, no contexto da Guerra Fria, legal? É um tema muito interessante que pode aparecer aí na sua prova do Enem de 2019, tá? Eu estou explicando eu estou sintetizando o que eu estou falando para vocês aqui nesse slide e terminaria lembrando vocês também que esse fato, a chegada do humano à Lua, foi muito explorado pelas tecnologias de comunicação. Seja a transmissão do próprio lançamento e todas as notícias que esse lançamento gerava na imprensa, ok? Como também, mais tarde, a produção de filmes, a produção de uma série de produtos da indústria cultural que exploram este mundo da tecnologia espacial, ok? Você vai encontrar filmes sobre Apollo 11, você vai encontrar filmes sobre outras missões norte-americanas, algumas que deram certo, outras que deram errado. Por exemplo, um filme muito popular, muito famoso, aí é o da Apollo 13,
né? A história de uma missão um pouquinho posterior a Apollo 11, a Apollo 13, que também estava direcionada à Lua, eles iam pousar na Lua, no entanto, dá errado, tem problemas ali e eles não conseguem pousar na Lua e depois vira todo um drama para trazer essa aeronave de volta para a Terra. E eles finalmente conseguem, né? Esse filme foi super popular, é com Tom Hanks, aquele ator do Forrest Gump, sabe? E vale a pena vocês assistirem aí nesses meses que faltam para o Enem. É um belo de um lembrete, né? Para ligar as suas conexões aí para a prova, ok? E tomem cuidado com essa conversa de que não aconteceu a chegada do humano à Lua, que foi uma grande invenção, que foi uma grande montagem, né? Tem pessoas que até hoje falam que, na verdade, foi um estúdio de Hollywood, um estúdio norte-americano que produziu toda essa história de que o ser humano chegou à Lua. Não, né, pessoal? Até mesmo satélites soviéticos confirmaram que a Apollo 11 pousou na Lua. Inclusive, vejam só, se um dos grandes problemas aqui do mundo hoje é o meio ambiente e o descarte de lixo, vocês sabiam que, se eu não me engano, foram 6 missões norte-americanas que pousaram na Lua. E todas elas dispensaram lixo na Lua. Então, estima-se que tem mais ou menos uns 100 a 500 quilos de lixo, de todo tipo, excremento humano, peças que ficaram por ali, estão lá, estão na Lua, né? Vejam só vocês como o ser humano é. Até mesmo na Lua nós deixamos lixo. Bom, ainda falando dos Estados Unidos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um outro evento que está completando também 50 anos agora em 2019 e que é um belo de um gancho para a provinha desse ano, o Woodstock. Legal? E aí, quem tá ligado no Woodstock? Woodstock, pessoal, foi um festival de artes e principalmente música que aconteceu durante 3 dias, ok? Em agosto de 1969, em uma fazenda lá no estado de Nova York, ok? Nova York, acho que todo mundo sabe, né? A cidade de Nova York, mas no entanto Nova York também é um estado que fica na costa leste dos Estados Unidos, ok? Virado, portanto, para a Europa e não para o Pacífico, né? Para o Atlântico. Então, ali, numa fazenda de gado leiteiro, numa fazenda bem assim, interiorana, rural, um grupo de jovens ali consegue alugar o lugar e montam um festival de música e que eles nunca imaginaram o que seria, o tamanho que teria esse festival, porque mais de 200 mil pessoas apareceram nesse festival. E eram pessoas que vinham de de todos os lugares dos Estados Unidos. E eles vinham com as suas combis, com os seus carros e pintavam os seus carros de um jeito todo colorido, de um jeito todo fosforescente, e vieram para o festival. E foi assim uma loucura. As pessoas acampavam, traziam seus filhos, e foi assim um festival muito significativo do que era a juventude, os jovens da década de 60, né? Artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin e outras figuras tocaram nesse festival. E é muito legal chamar a atenção de vocês para o que aqui? Primeiro, para a relação entre música, juventude e protesto, ok? Esse é um ponto bem legal que o Enem ele pode cobrar. Na ideia de movimentos sociais, na ideia de uma luta social,
os jovens, eles usam a música nesse momento aqui como um veículo das suas manifestações, dos seus desejos, né, das suas emoções. É por isso que o rock and roll, que começa a surgir ali na década de 50, início da década de 60, vai se transformando nessa música que é veículo de uma identidade, né? A identidade dessa juventude. E aqui é muito legal a gente chamar a atenção de vocês para a ideia de uma juventude contracultural, ok? Por que isso, pessoal? Pensem comigo, 2 pontos aí. Primeiro, esses jovens, eles tinham uma vida pronta para eles, ok? Uma vida muito boa. O mundo, na década de 60, estava passando de uns períodos, apesar da Guerra Fria, dentro dos Estados Unidos, pelo menos, a vida era muito fácil. Bastava você estudar, entrar numa universidade, aquela história de que você tem um roteiro pronto para a tua vida, né? Estudar, entrar numa universidade, se formar e depois se casar e entrar num trabalho e basicamente tua vida estava pronta, ter filhos, algo muito estável e ainda uma vida muito tecnológica, né? Bastante o carro aqui, a geladeira, a TV, o micro-ondas. Então essa vida que já está roteirizada, que já está pronta, que é bastante tecnológica, parecia para esses jovens da década de 60 uma vida falsa, uma vida artificial, uma vida descolada de coisas que eram realmente importantes na vida de um ser humano. Era o que eles diziam na época. Então eles começaram a fazer uma espécie de retorno à natureza, né? Eles queriam se sentir mais próximos à natureza, mais próximos uns dos outros. Daí que vai surgir esse movimento hippie, né? Ou aquilo que ficou conhecido na época, ainda hoje fala-se bastante nesse termo, a Era de Aquário, né? Uma era mais do prazer, uma era menos ansiosa, uma era menos angustiante. E aí entra também todo o consumo de substâncias psicoativas, né, para fazer eles verem o mundo, sentirem o mundo de uma maneira diferente. E além disso, eu falei agora há pouco sobre a guerra do Vietnã. Esses jovens, eles também eram bastante contrários à guerra no Vietnã. Eles estavam sendo chamados para lutar no Vietnã e eles não concordavam, eles não entendiam por que os Estados Unidos estavam metidos numa guerra no outro lado do mundo e com jovens morrendo toda hora, todo dia, todo ano, por uma guerra que cada vez mais não fazia sentido na cabeça dessa juventude, né? Eles não encontravam uma razão, uma legitimidade para essa guerra. Então eles começaram a falar o quê? Faça amor, não faça guerra, né? É a ideia de paz e amor, de peace and love, essas bandeiras que foram todas assim conflagradas, elas foram unificadas no Woodstock. O Woodstock, ele é importante por isso, porque ele foi um momento em que toda essa cultura hippie, toda essa crítica à guerra do Vietnã, toda essa identidade juvenil surgiu ali nos Estados Unidos e mostrou a sua cara, mostrou a sua força, ok? É por isso que depois, pessoal, de Woodstock, é importante a gente considerar essa consequência que eu estou desenvolvendo para vocês aqui, ok? Com toda essa juventude surgindo como uma espécie de ator político, é importante a gente perceber que é a partir da década de 60 que a esquerda ela vai ganhar outra cara, ok? E, consequentemente, todo mundo da política vai ganhar outra cara. Inicialmente nos Estados Unidos e na Europa, França também está passando por momentos parecidos nessa época, e aí, logo depois, no mundo todo, pelo menos no mundo ocidental, no mundo capitalista, né? No mundo alinhado com os Estados Unidos. Porque se até a década de 60 a esquerda era basicamente comunista,
era uma esquerda que lutava contra o capitalismo, naquela lógica bastante marxista, né? De um lado o burguês capitalista patrão, do outro lado o trabalhador, o proletário, socialista, comunista. Então os partidos de esquerda eram basicamente partidos comunistas, partidos socialistas, e basicamente vinculados à ideia do trabalhador, à identidade do trabalhador. Com o surgimento desses movimentos dos anos 60, a esquerda ela vai ganhar o quê? Outra cara. Ela vai se tornar mais diversificada. Ela vai levantar, como eu falo para vocês nesse slide, ela vai levantar bandeiras identitárias, ok? Olha aqui, ó. Ela se torna mais múltipla e com várias bandeiras além do comunismo. E aí vão surgir a questão ambiental, a questão feminista e até mesmo a pauta gay, ok? Então, o que nós vemos hoje na esquerda, todas essas bandeiras que falam de questões que não são só de vinculação à posição do trabalhador, mas também de questões identitárias. Então nós precisamos preservar o meio ambiente, vamos controlar a emissão de gases de efeito estufa, né? Precisamos de uma outra forma de lidar com as questões de gênero, a questão feminista e com a sexualidade, que é toda essa pauta gay, né? Então a esquerda, ela torna-se uma nova esquerda. E eu já vi isso sendo cobrado no Enem, em outros processos seletivos. E fica a dica para vocês aqui, ok? Para 2019, com os 50 anos do Woodstock. Finalmente, pessoal, antes de a gente terminar essa... Opa, tava me esquecendo aqui do seguinte. Se vocês gostam dessa ideia, querem... eu sempre gosto de sugerir filmes e livros, né, para vocês continuarem pensando nos temas que eu estou abordando aqui na minha conversa com vocês. Então fica a dica. Hair, ok? Hair. Hair é um filme, é inicialmente uma peça de teatro lá na Broadway, né, em Nova York, que vai contar um pouco a história dessa juventude hippie dos anos 60 nos Estados Unidos. Hair é cabelo, né? Então está fazendo referência aí ao estilo desses jovens, e depois Hair é filmado, torna-se um filme, e você encontra aí facilmente na internet para assistir. Vale a pena para você ter uma imagem do que era esse mundo hippie, esse mundo jovem dos anos 60. Tá bom? E finalmente, vamos terminar essa conversa global, mundial, com o massacre na Praça da Paz Celestial, na China, em Pequim, que acontece em 1989. Como eu sou ruim de matemática, eu vou contar. 99, 2009 e 2019. São 30 anos de Massacre da Paz Celestial, ok? Bom, era um evento assim que era para ter uma ressonância, uma consequência mais local na China. No entanto, dois fatores fizeram este evento se tornar global e marcar a história do século XX. Essa imagem, né? Essa imagem aí que todos vocês já devem ter visto, é a imagem de um jovem chinês se colocando à frente de tanques do Exército Nacional, ok? E o fato de que estima-se que mais ou menos 7.000 pessoas morreram nesse massacre. Bom, rapidamente, o que vai acontecer aí na China em 89? Intelectuais, jovens, enfim, um certo setor crítico ao governo central da China, eles se juntam nessa paz, pelo amor de Deus, nessa Praça da Paz Celestial, em Pequim, para criticar o governo, para se colocar contra o governo. Vamos lembrar aqui, pessoal, que a China não é uma democracia, né? A China, ela é uma ditadura de partido, ok? O Partido Comunista Chinês está no poder e não há eleições. Ok? É o próprio partido que escolhe os governantes. E além disso, a China é acusada por muitos
dos próprios chineses de ser bastante censora, né? De estabelecer uma série de censuras e uma série de impedimentos à população. Então, se você é contrário a alguma decisão do governo, se você acha que o governo está fazendo errado, tomou medidas que você não concorda e você quer dizer isso, você quer se opor publicamente ao governo, alguns setores da sociedade chinesa dizem que isso não é possível. Né? Então, eles entendem que o governo chinês é repressor, é controlador, é ditatorial nesse sentido, de impedir a livre expressão e manifestação da população chinesa. Bom, em 89, você tinha um outro problema ainda, que era uma inflação grave que estava atingindo o poder de compra dos trabalhadores chineses. Então, esses dois fatores, né, eles se juntam e vão gerar uma manifestação contrária ao governo chinês. Eles ficam lá por 3 ou 4 dias, são pacíficos, mas estão falando contra o governo, até que o Partido Comunista Chinês, até que o governo chinês decide fazer o quê? Decide reprimir violentamente. Eles falam assim, nós vamos acabar com essas manifestações, mandando os tanques contra a população, contra os manifestantes, né? Não havia mais diálogo, não havia mais chance de resolver as manifestações de uma maneira pacífica e diplomática. E foi isso que aconteceu. Eles mandaram o exército para cima dos manifestantes e estima-se que mais ou menos 7.000 pessoas morreram. Nessa situação, um repórter fotográfico dos Estados Unidos, o Jeff Wildener, ok? Tá aqui o nome dele para vocês. O Jeff Wildener, ele estava em Bangkok, na Tailândia, era onde ele trabalhava, e ele é mandado para a China para cobrir os eventos da Praça da Paz Celestial. E aí ele chega lá e tira essa foto, como ele mesmo disse, ao acaso, e torna-se uma foto muito emblemática dessas disputas entre um governo ditatorial, um governo repressor, um governo censor e uma população que está pedindo o quê? Liberdade de manifestação, liberdade de se opor ao governo. Ok? Então, cuidado com China, é muito importante vocês cada vez mais lerem sobre a China, entenderem aspectos chineses, porque esse país vem sim se tornando o protagonista do século XXI, né? Não é um protagonista, é o protagonista do século XXI. Ok? Então, fica esperto em China, porque eu não me surpreenderia se os 30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial aparecesse na tua prova de 2019. Fechou? Aham! É isso aí, galera. Valeu! E, tenho mais uma conversinha com vocês, mas agora sobre Brasil. Vamos vir para o nosso país. Venham comigo. Até. Tchau, tchau.